O filme começa em 1982, dentro do movimentado restaurante Freddy's Pizza. O cheiro de massa recém-assada e refrigerante doce enchia o ar. Crianças corriam de um lado para o outro, riam alto, disputavam fichas para jogar nos fliperamas, enquanto músicas animadas tocavam ao fundo. Para qualquer pessoa que entrasse ali naquele momento, tudo pareceria normal. Mas nem tudo era tão inocente quanto parecia. Entre aquelas crianças estava Charlotte, uma menina de olhar curioso e sorriso fácil. Ela segurava um copo de refrigerante sentada na beira da cadeira, olhando para o palco com ansiedade infantil. Ela aguardava algo muito especial, sua animatrônica favorita, a marionete, The Puppet. A marionete não era só um robô para Charlotte, era amiga, era conforto, quase como alguém que a entendia sem palavras. De repente, uma outra menina se aproxima da mesa. "Quer sentar com a gente?" pergunta simpática. Charlotte aceita, feliz por ter companhia. Mas enquanto conversa e tenta prestar atenção nas risadas ao redor, seus olhos se desviam e param numa figura estranha. Um homem vestindo um traje amarelo de coelho. Ele não parecia comemorar nada, nem prestava atenção aos jogos. Tampouco sorria como os outros funcionários. Seus movimentos eram calculados, quase frios. Charlotte o observava com aquele instinto silencioso que as crianças têm. Algo estava errado, e então ela vê. O homem segurava um menino pelos ombros. O garoto estava assustado. Charlotte olha em volta desesperada. Os pais ali presentes estavam tão ocupados com conversas, comidas e fotos que pareciam cegos ao perigo acontecendo bem diante deles. Ela grita por ajuda. Ninguém responde. Ninguém nem percebe. Foi nesse momento que Charlotte toma uma decisão que mudaria tudo. Se ninguém vai ajudar, ela mesma vai salvar aquele menino. Ela se levanta, segue silenciosamente pela área dos fundos do restaurante, atravessa corredores vazios até sair para um beco escuro atrás da pizzaria. O vento frio corria, misturando cheiro de lixo e umidade. E lá estava ele. O menino estava desacordado, e o homem do traje amarelo, William Afton, estava calmamente trabalhando como se aquilo fosse rotina. Charlotte tenta se aproximar sem fazer barulho, mas num piscar de olhos, William desaparece, o coração dela dispara. Ela se abaixa, tenta acordar o garoto e, com esforço, o levanta. Seus passos apressados começam a ecoar no beco, e é então que ela escuta. Passos atrás dela. William surge novamente, agora com uma faca. Não havia música de festa. Não havia aplausos. Não havia risadas. Só silêncio. E o som da respiração de uma criança apavorada. Charlotte grita por ajuda. O menino acorda, cambaleia e corre na direção das luzes do restaurante para sua família. E Charlotte sente a lâmina atravessar suas costas. Ela cai dentro de um compartimento metálico, um tipo de câmara de manutenção, e o mundo se apaga diante dos olhos dela. Ninguém chegou a tempo. Diante de pais, crianças e funcionários distraídos, Charlotte morre. Poucos segundos depois, uma figura alta e magra surge. A marionete. Ela se aproxima devagar, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo, como se estivesse sentindo a dor que nenhum adulto viu. A marionete levanta Charlotte em seus braços, não como máquina, mas como alguém que carrega uma promessa silenciosa. Justiça virá, nada será esquecido, ninguém ficará sem resposta. O tempo passa. A investigação. Mas William Afton é inteligente. Ele manipula, ele mente, ele sorri. Diz que Charlotte entrou em uma área restrita por conta própria, que foi um acidente, e o caso é fechado como tantos outros, como se nada tivesse acontecido. Mas algo havia acontecido, e esse algo não foi enterrado. Não realmente. Ele ficou ali, na pizzaria, nos animatrônicos, no eco das risadas interrompidas, esperando. Os anos passaram. As luzes coloridas da Freddy's Pizza se apagaram, os adesivos desbotaram, os fliperamas quebraram, as mesas acumularam poeira, mas algo permaneceu ali, algo que não descansava, algo que lembrava. No presente, Vanessa acorda com o coração acelerado. Ela está coberta de suor.
Mesmo com a janela aberta e o vento frio entrando, ela sente como se estivesse presa em um quarto que está pegando fogo. As imagens na mente dela não são sonhos, são memórias, mas memórias que ela nunca pediu para carregar. Ela vê o rosto do pai, ela vê o sorriso dele, ela vê o coelho amarelo, e sempre termina igual, com sangue. Vanessa tenta respirar fundo, mas os pesadelos não param. Eles voltam todas as noites como se algo a chamasse. Como se o passado estivesse batendo na porta dela, pedindo para entrar novamente. Mas há uma coisa que torna tudo suportável. Mike. Mike liga para ela naquele dia. A voz dele tem algo que mistura cansaço e carinho. Vanessa, você quer sair mais tarde? Ela sorri pela primeira vez depois de dias. Eles vinham se aproximando, devagar, como quem pisa em gelo fino. Ele carrega seus próprios demônios, ela carrega os dela, e talvez seja isso que os une. Ambos sabem que pessoas quebradas se reconhecem no olhar. Enquanto isso, na cozinha de casa, Abby os observa com aquele sorriso de quem sabe mais do que demonstra. Vai ter encontro hoje, né? Ela provoca. Mike revira os olhos, mas não resiste ao sorriso. Abby ri e segue para essa escola, mas leva consigo um peso silencioso. Saudade dos amigos que ninguém acredita que existam. Os amigos animatrônicos, os únicos que nunca mentiram para ela. No ônibus, Abby começa a contar uma história para as outras crianças. O corpo do coelho amarelo ainda está na Freddy's antiga. Elas riem. Chamam-na de maluca. Mas Abby não ri. Ela não acha graça porque ela sabe. Ela viu coisas que outras pessoas não veem. Ela conversa com quem ninguém mais escuta. E no fundo, ela sabe que o que vive dentro daqueles animatrônicos não é metal e circuito, é sofrimento. Na escola, a professora de robótica passa entre as mesas com passos duros e olhar frio. Projeto final sexta-feira. Quem não terminar, reprovado. Ela olha para Abby com um especial desprezo. Ela não odeia Abby por preguiça, nem por rebeldia. Ela odeia o que ela representa. O amor da geração por animatrônicos, mascotes e tecnologia emocional. Isso tirou importância de professores como ela. Isso feriu seu orgulho. E pessoas magoadas, às vezes, escolhem o caminho errado. Abby, quieta, apenas aperta a caneta. Um colega sussurra. Talvez você mesma consiga consertar seus amigos. A ideia penetra como semente, perigosa, mas brilhante. Abby pensa, e se eu puder mesmo? À noite, Mike se arruma para encontrar Vanessa. Abby pergunta, posso visitar meus amigos animatrônicos? Ele hesita. Não agora. Ela franze a testa. Ele tenta ser firme e gentil ao mesmo tempo. Eu vou consertá-los logo, mas você também precisa de amigos vivos, Abby. Ela vira o rosto. Liga a TV. Assiste a terror sem piscar. Isso não a assusta. O que assusta é se sentir sozinha. Mike suspira e sai. Nem imagina o quanto aquela noite mudaria tudo. No restaurante onde se encontram, Vanessa chega usando um vestido simples, mas para Mike, ela parece alguém que conseguiu, mesmo por poucos minutos, deixar de lado o peso que carrega. Ela diz, hoje não é só um encontro qualquer. Ele percebe no olhar dela que ela está tentando se curar. Ele confessa algo. Eu não sei como lidar com Abby, nem com os animatrônicos. Vanessa sorri com empatia. Ela sempre entende mais do que fala. Tente a verdade. Eles falam dos sonhos, dos medos, dos pais, de tudo o que machuca, mas também de tudo o que ainda mantém ambos de pé. Quando Mike volta para casa, o mundo despenca. Abby não está lá. Na mesa, um bilhete. Fui visitar meus amigos animatrônicos. O coração dele dispara. Ele sai quase quebrando a porta. Freddy's. Silêncio. Frio. Cheiro de ferrugem antiga. Ele encontra Abby lá dentro. Ela percebe que ele mentiu. Fica magoada. Os animatrônicos desaparecem. Mike tenta convencê-la. Talvez os espíritos deles tenham finalmente ido embora. Ele tenta animá-la com brinquedos interativos. Ela escolhe um. Antes de sair, ele vê um pôster estranho. Freddy é um assassino. E um número escrito à mão. A vida dele muda quando ele resolve ligar. Ele desperta coisas que estavam escondidas. E não há como voltar.
Na mesma noite, um grupo de jovens caçadores de lendas urbanas invade a pizzaria. Riem, fazem piadas, gravam tudo, como se terror fosse entretenimento. Mas a marionete estava lá, assistindo, esperando. A música toca. A caixa abre, as sombras acordam. Um por um. Eles caem. E alguém ri lá fora. Michael Afton. O filho. O herdeiro. O continuador. Ele sorri não de felicidade, mas de destino. Dias depois, Vanessa anda de bicicleta tentando escapar da cabeça. Mas a cabeça não permite. Ela vê o pai em cada esquina. Ela aponta uma arma para o treinador quando ele parece ser ele. Ela chora sem força para gritar. No quarto, ela junta as coisas do pai e encara a verdade. Ela não é apenas vítima, ela é parte da história de sangue. No fundo da mente, uma menina corre em corredores escuros. É ela mesma. É Vanessa criança, correndo do pai, da casa, do coelho amarelo, mas ele sempre encontra. Sempre diz, você sempre será minha. Até que ela desperta, ofegante. Mas o passado ainda não terminou com ela. À noite, Abby recebe uma mensagem. De quem? Chica. O endereço do restaurante original. Ela vai. Entra. Aquele vazio é pesado, como cemitério. Então Chica aparece, não como monstro, mas como amiga. Abby sorri e abraça. Porque às vezes, mesmo espíritos presos em metal ainda precisam ser abraçados. No eco das risadas interrompidas, esperando. O abraço entre Abby e Chica não era frio como metal. Era estranho. Quente demais para algo que deveria ser somente fios e circuitos. Chica se abaixa ao nível da menina. Os olhos iluminados piscam devagar, como se estivessem tentando sorrir. Não havia gritos, nem música assustadora, nem jump scare. Apenas duas presenças presas ao mesmo passado. Eu senti saudade de você, Abby sussurra. Chica não fala com palavras, ela fala com gestos. Ela segura a mão dela, e isso basta. Naquela mesma noite, Vanessa dirige até o antigo restaurante. O ar parece mais pesado ali, como se o próprio prédio estivesse respirando, como se o concreto lembrasse o que aconteceu. Ela sabe que Charlotte está ali. Ela sempre soube. No fundo, a conexão entre as duas nunca foi quebrada. Não pelo tempo, nem pela morte, nem pela culpa. Ela anda pelo corredor escuro. A marionete aparece devagar, deslizante, com movimentos suaves que não pertencem a uma máquina e sim a algo consciente. Eu me lembro de você, Vanessa diz. E lembra mesmo. Lembra da menina caída no compartimento. Lembra dos adultos que ignoraram. Lembra do sangue. A marionete inclina a cabeça. Ela não é só robô. Ela é Charlotte. Mas agora ela não está sozinha. Ela encontrou um corpo. O corpo de Lisa. E como um fantasma que finalmente encontrou casa, ela se move através dela. Usa sua voz, seus olhos, seus músculos. Lisa não está mais em controle. Charlotte fala por ela. Eu vou abrir o que nos prende, ela diz. O ar treme. As travas espirituais que mantinham os animatrônicos fechados ao restaurante antigo começam a ceder. O que estava contido por décadas agora tem caminho. Vanessa entende algo terrível. Charlotte não quer paz. Charlotte quer justiça e justiça para os mortos. Nem sempre é gentil. Enquanto isso, Abby chega ao colégio no dia seguinte. Ela tenta se concentrar no projeto da competição. Não consegue. A cabeça dela está em Freddy's, nos amigos, na mensagem. O professor de robótica se aproxima, olhar duro, rosto carregado de frustração acumulada. Ele não avalia o projeto. Ele o destrói, deliberadamente. O robô cai no chão. Quebra, as peças se espalham. Abby fica paralisada. Não foi acidente, não foi descuido. Foi vontade. Ele sorri de lado. Reprovada. Aquele momento, para qualquer adulto, seria só mais um problema escolar. Para Abby, não. Abby corre. Ela volta para quem a escuta. Para quem nunca riu dela. Para os animatrônicos. Ela abraça Chica. Chora. Conta tudo. Chica escuta. E faz algo que ninguém espera. Oferece ajuda. Ela aponta para si e depois para o projeto. Ela quer ser o projeto. Mas antes, ela precisa ser libertada. Existe um código.
Existe um bloqueio. Existe uma barreira espiritual e eletrônica. Chica dita o código. Abby escreve. Uma criança, digitando a chave que irá libertar almas presas há décadas, sem entender que toda libertação tem preço. Enquanto isso, Charlotte captura Vanessa. Não com brutalidade, com lógica. Ela sabe onde Vanessa vai. Ela sabe como ela pensa. Ela a encurrala. Vanessa sente os fios apertando seus pulsos. Ela já foi presa por medo a vida inteira. Agora é fisicamente também. Charlotte, através do corpo de Lisa, diz: o código. Vanessa tenta resistir, mas então Charlotte fala: Abby. Tudo muda. O medo dela nunca foi morrer. Foi perder Abby. Ela cede, entrega o código. E em algum lugar do sistema, uma barreira cai. E as almas dos animatrônicos ficam livres pela primeira vez. Chica pega um táxi. Ninguém percebe nada de estranho. É apenas uma fantasia de mascote dentro de um carro. Mas quem está dentro não é um ator, é um espírito em missão. Mike, por sua vez, visita o pai de Charlotte, um homem envelhecido mais pelo peso da culpa do que pelo tempo. Ele nunca acreditou na versão oficial, nunca fechou a ferida. Ele entrega algo a Mike, a caixa de música da marionete. É a única coisa que a acalmava, ele diz. Essa frase não parece apenas sobre Charlotte, é sobre o ódio. Sobre a dor, sobre o que resta quando ninguém escuta uma criança gritar por ajuda. Mike recebe a caixa como quem segura dinamite. Ele sabe que isso muda tudo. Os protótipos animatrônicos acordam pela cidade. Velhos, enferrujados, violentos. Eles não são amigos. Eles são ossos e ira. Programados por algo além da engenharia. Ressentimento. Vanessa tenta impedir ataques. Ela chega a tempo de salvar pais que um dia ignoraram uma menina apavorada pedindo socorro. Ela entende finalmente o plano de Charlotte. Se vocês não me ajudaram, vão sentir o que eu senti. É cruel, mas aos olhos de alguém que morreu pedindo ajuda e foi ignorado, parece justo. No colégio, Abby apresenta Chica. O público ri, os juízes duvidam. O professor enfurece, ele se aproxima, abre o traje, procura um adulto escondido, não encontra. E então, a porta fecha, o grito é abafado. Chica resolve, do jeito dos mortos, um problema dos vivos. Abby não vê, mas sente. Algo terminou ali. Algo começou ali também. Mike corre pelos túneis da Freddy's antiga. Água pela canela, tubulações enferrujadas, sons longínquos. Ele escuta passos, ele escuta música, ele escuta a caixa, ele ativa. A melodia frágil e doce enche o ambiente. Charlotte se agita. Ela é criança outra vez, apavorada, sangrando, fria no chão de metal. A música faz o que promessas humanas nunca fizeram, traz paz. Por alguns segundos o ódio recua, mas só por segundos. Ela percebe o que está acontecendo, ela luta, as luzes tremem. Os animatrônicos cercam Mike e Vanessa. Eles não gritam, eles não rugem, eles simplesmente decidem. E é aí que ele aparece, Michael Afton. Calmo, assustador, herança viva do pior homem que Freddy's já conheceu. Eu vou continuar o trabalho do meu pai, ele diz, e sorri. Como só quem nunca amou pode sorrir assim, mas algo muda, porque os animatrônicos do primeiro filme chegam, velhos amigos de Abby, almas que lembram o que é carinho. Eles escolhem um lado, não o da vingança cega, o da proteção. Eles lutam contra os protótipos, contra Michael, contra o ciclo. Um a um, eles caem, eles se apagam. Mas antes de ir, Chica sussurra sem voz. Cuide de Abby. Eles morrem, definitivamente, livres. Michael foge, mas não sai ileso. Ele carrega agora algo pior que ferimentos. A certeza de que perdeu o controle. Mike salva Abby, mas não confia mais em Vanessa. Não depois de tantos segredos. Ele se afasta. Ele protege Abby. Vanessa fica sozinha. E é assim que acontece. Quando alguém está emocionalmente quebrado, aberto, exausto, é o momento perfeito para uma entidade entrar. Charlotte desliza para dentro dela. Silenciosa, completa. Ninguém percebe. A história não acaba em explosão. Ela acaba em sussurro. Mas o sussurro é o mais perigoso, porque ele promete: eu ainda estou aqui. E assim o filme termina. Não com paz,
mas com promessa, com continuação, com a certeza de que algumas histórias que começam em pizzarias cheias de luzes coloridas não terminam facilmente. Dias depois, Vanessa anda de bicicleta tentando escapar da cabeça. Mas a cabeça não permite, ela vê o pai em cada esquina. Ela aponta uma arma para o treinador quando ele parece ser ele. Ela chora sem força para gritar. No quarto, ela junta as coisas do pai e encara a verdade. Ela não é apenas vítima, ela é parte da história de sangue. No fundo da mente, uma menina corre em corredores escuros. É ela mesma. É Vanessa criança, correndo do pai, da casa, do coelho amarelo. Mas ele sempre encontra, sempre diz: "Você sempre será minha", até que ela desperta, ofegante. Mas o passado ainda não terminou com ela. À noite, Abby recebe uma mensagem. De quem? Chica. O endereço do restaurante original. Ela vai, entra. Aquele vazio é pesado, como cemitério. Então Chica aparece, não como monstro, mas como amiga. Abby sorri e abraça. Porque às vezes, mesmo espíritos presos em metal ainda precisam ser abraçados, no eco das risadas interrompidas, esperando. Muitas histórias terminam quando os monstros caem, quando as luzes se apagam, quando os gritos cessam, mas não esta. Porque algumas histórias não terminam quando as coisas morrem, e sim quando as coisas são lembradas. Na manhã seguinte, a cidade acorda com uma sensação estranha. O céu parece mais pesado. O vento parece mais frio. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu na velha Freddy's Pizza, mas todos sentem. Crianças acordam com sonhos estranhos. Cães latem para o nada. Rádios chiados pegam fragmentos de músicas de caixa de brinquedo que ninguém consegue explicar. E no meio dessa cidade que tenta seguir a vida, está Mike. Ele arruma uma mochila, ele prepara café que esfria na mesa. Ele olha para a irmã dormindo no sofá. Abby dorme abraçada a um pequeno desenho. Ela desenhou Chica, mas dessa vez, Chica não é assustadora. Ela está sorrindo, como alguém que finalmente descansou. Mike observa em silêncio. Existe amor ali, mas também existe medo, não medo dos animatrônicos. Medo de repetir erros. Ele pensa nas mentiras, nos segredos, em tudo o que foi escondido para proteger. Ele decide que não vai mais fazer isso. Dessa vez, ele escolhe ser honesto. Quando Abby acorda, o sol já entra pelas frestas da janela. Ela pisca algumas vezes. Eles se foram, não é? Ela pergunta sem rodeios. Mike respira fundo. Ele não quer machucá-la, mas também não quer mentir. Sim. Ela fica em silêncio. Nenhuma lágrima. Nenhum grito. Apenas um olhar maduro demais para a idade. Eles estavam cansados, ela diz. Ele se surpreende. Como você sabe? Ela dá um pequeno sorriso triste. Porque eu também fico cansada, às vezes. Ele se aproxima e abraça a irmã, não como alguém tentando consolar uma criança, mas como alguém abraçando outra sobrevivente. Enquanto isso, Vanessa acorda, mas algo está errado. O quarto parece diferente. As paredes parecem mais próximas. O espelho parece mais escuro. Ela se senta na cama e passa a mão no cabelo. Ela sente algo, como se não estivesse sozinha dentro do próprio corpo. Ela tenta falar, a voz sai normal. Ela tenta levantar, o corpo obedece, mas no fundo da mente, atrás da consciência, há outra presença, pequena, furiosa, ferida, Charlotte, a menina morta em 1982, a menina ignorada, a menina que gritou até a garganta falhar. Agora ela não é só lembrança. Ela habita alguém vivo. Vanessa vai até o espelho. Ela espera ver a si mesma. Ela vê. Mas por um instante, breve como um piscar de luz. Os olhos no reflexo não eram dela. Eram os de Charlotte. Olhos de criança que nunca teve a chance de crescer. Vanessa recua, assustada. Você está aqui. E dentro da cabeça dela uma resposta sussurra. Eu nunca fui embora. Enquanto isso, Michael Afton não está morto. Ferido. Exausto. Mas vivo. Ele cambaleia por um corredor abandonado. O cheiro de graxa e ferrugem preenche o ar. Ele encosta na parede, ríspido, e ri. Não de alegria, mas de convicção. Eu ainda tenho trabalho, ele murmura.
Ele não é como o pai. Ele é pior em um aspecto. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Ele sabe que os animatrônicos mais antigos se foram. Sabe que os protótipos falharam. Sabe que Charlotte agora está no corpo de Vanessa. E ele vê tudo isso não como derrota, mas como oportunidade. O legado de seu pai não acabou. Afton não é uma pessoa. Afton é uma ideia tóxica. A de que vidas podem ser controladas, almas podem ser presas e dor pode ser uma ferramenta. E ideias não sangram facilmente. Em outra parte da cidade, Abby desenha. Ela não está desenhando flores ou casas ou escola. Ela desenha mapas, corredores, portas, salas escondidas. Mike observa. O que é isso? Ela responde sem medo. Eu ainda sonho com eles. Ele engole seco. Os olhos dela não são de terror, são de alguém que entende algo maior do que deveria. Mas eles não estão presos, ela continua. Só não sabem para onde ir ainda. Ele pergunta, quase temendo a resposta. E você sabe? Ela balança a cabeça. Ainda não. Mas ela sabe de algo. A história não terminou na pizzaria. Ela se espalhou. Para casas, para pessoas, para memórias, para ela. Vanessa tenta viver normalmente, vai trabalhar, vai ao mercado, fala com pessoas, ninguém percebe. Mas às vezes ela passa por uma loja com caixas de música e o coração dispara. Ela sente cheiro de metal frio e quase chora. Ela vê crianças correndo numa praça e sente uma mistura de inveja e dor que não consegue explicar. Charlotte está vendo através dela, vivendo através dela, sentindo através dela. Vanessa se pergunta: estou possuída? Mas a verdade é mais complexa. Não é possessão, é fusão. Duas vidas quebradas, dividindo o mesmo corpo. Uma mulher que sobreviveu ao pai. Uma criança que não sobreviveu aos adultos. Ambas presas à mesma coisa. William Afton abandona o silêncio das pessoas que viram e não ajudaram Vanessa, coloca a mão no próprio peito. Não sente só o coração dela. Sente o de Charlotte também. O que você quer? Ela pergunta em voz baixa. O sussurro responde. Quero que eles sintam. Ela sabe do que se trata. E isso a assusta mais do que qualquer animatrônico já a assustou. Ninguém sabe disso. Ninguém imaginaria olhando de fora. Mas uma nova história começa ali. Não de máquinas, de pessoas, de traumas, de fantasmas emocionais que encontram corpo, de crianças que cresceram rápido demais, de homens que nunca deviam ter tido poder. Mike pensa que agora está livre. Michael acha que agora começa sua era. Vanessa luta pelo controle. Abby conversa com sonhos. Charlotte finalmente respira. E Freddy's? Freddy's não é um lugar. Freddy's é um acontecimento. E acontecimentos sempre retornam, especialmente aqueles cheios de risos infantis interrompidos. Dias depois, Vanessa anda de bicicleta tentando escapar da cabeça. Mas a cabeça não permite. Ela vê o pai em cada esquina. Ela aponta uma arma para o treinador quando ele parece ser ele. Ela chora sem força para gritar. No quarto, ela junta as coisas do pai e encara a verdade. Ela não é apenas vítima, ela é parte da história de sangue. No fundo da mente, uma menina corre em corredores escuros. É ela mesma. É Vanessa criança, correndo do pai, da casa, do coelho amarelo. Mas ele sempre encontra, sempre diz: você sempre será minha. Até que ela desperta, ofegante. Mas o passado ainda não terminou com ela. À noite, Abby recebe uma mensagem. De quem? Chica. O endereço do restaurante original. Ela vai. Entra. Aquele vazio é pesado, como cemitério. Então Chica aparece, não como monstro, mas como amiga. Abby sorri e abraça. Porque às vezes, mesmo espíritos presos em metal ainda precisam ser abraçados. No eco das risadas interrompidas, esperando. O silêncio depois de um grande desastre nunca é puro. Ele carrega ecos, passos que já não existem, risos que viraram lembrança, músicas que ninguém liga, mas todos juram ouvir ao longe. Freddy's desapareceu dos jornais, mas não desapareceu das pessoas, porque trauma não precisa de endereço. Michael Afton caminha por um galpão abandonado.
O chão está coberto de poeira espessa como um tapete sobre segredos antigos. Os passos dele deixam marcas retas, determinadas. Ele para diante de uma estante de metal coberta por lona. Ele puxa, devagar. Debaixo dela há peças, cabeças, placas-mãe, mecanismos incompletos, olhos de vidro que parecem observar o mundo mesmo sem energia. Michael toca uma dessas máscaras. Ela é fria. Mas ele sorri como se tocasse uma herança. Pai, você deixou muita coisa inacabada. Para ele, isso não é loucura, é continuidade. Não é um homem voltando ao crime, é um filho voltando à tradição errada. Ele não chora pelos mortos, ele não lamenta as crianças. Ele lamenta apenas o fracasso do projeto. Ele fala sozinho. Você achava que prendê-los bastava. Você estava errado. Eles precisam servir. Eles precisam trabalhar para nós. A voz soa calma, demais. E isso é sempre perigoso. Ele liga o gerador. As luzes piscam, peças tremem, motores velhos engasgam como monstros tentando acordar. Algo volta a se mover. E não deveria. Enquanto isso, Abby pinta. Ela não desenha mais só animatrônicos. Agora ela desenha coisas como portas vermelhas, escadas descendo para o nada, salas com janelas que não mostram o lado de fora. Mike vê os papéis sobre a mesa. Ele pergunta: "Isso é da escola?" Ela balança a cabeça. "Dos sonhos." Ele se senta ao lado dela. Ele não diz: "É só imaginação." Porque ele sabe. Ela sempre esteve um passo à frente entre vivos e mortos. Ela olha para ele com calma, que machuca. Eles querem ir embora, Mike. Mas alguém está chamando de volta. Ele entende o suficiente para sentir medo. Quem? Ela não responde com nome. Onde? Responde com um gesto. Ela desenha um coelho amarelo. Mike sente o estômago gelar. O nome não precisa ser dito. William Afton era passado. Mas legado não obedece ao calendário. Vanessa tenta seguir a rotina. Mas rotina agora é uma batalha. Ela segura o volante do carro. Ela pede café. Ela cumprimenta estranhos. Por fora, nada mudou. Por dentro, há duas vozes, a dela e a de Charlotte. Às vezes concordam, às vezes brigam, às vezes são silêncio compartilhado. Vanessa entra em um parquinho infantil. Ela se senta num banco. Crianças brincam ao redor. Charlotte observa através dela. E ali, ao ver tantas crianças correndo livres, dois sentimentos colidem dentro daquele corpo. Dor por não ter tido aquele desejo de proteger aquilo. Vanessa sussurra: "O que você quer fazer?" A resposta surge como vento frio na nuca. Ajudar quem ninguém ajudou. Vanessa fecha os olhos. Isso soa bonito, mas também soa perigoso, porque toda justiça buscada sem limites corre o risco de virar vingança. Em outro lugar, Michael trabalha. Ele monta, aperta, corta, solda. Ele conhece cada peça, cada falha dos antigos projetos, cada erro do pai. Ele fala em voz baixa como professor paciente. Vocês não serão como eles. Vocês não vão depender de dor. Vocês não vão precisar de espíritos revoltados. Ele liga um painel. Linhas de código rolam. Novas diretrizes. Novo sistema. Vocês vão obedecer. Ele quer máquinas que façam o que ele manda, sem consciência, sem alma, sem resistência. Mas, ironicamente, o que sempre o fortaleceu foi justamente o que ele tenta eliminar: as almas. E almas não podem ser desparafusadas. Ele termina de montar algo coberto. Nós não vemos ainda, só ouvimos. Metal arranhando o chão, servomotor travado. Depois, silêncio. E então, respiração artificial. Michael sorri. Prontos para trabalhar. Abby tem outro sonho. Ela está em um corredor imenso iluminado por lâmpadas fracas. Água no chão. Cheiro de mofo. Ela anda descalça. A água está gelada. Algo toca a mão dela. Ela olha para o lado. É a marionete. Não assustadora, triste. Ela aponta para uma porta. Abby entende. Alguém está tentando cruzá-la. Do lado errado. Ela acorda, sem grito, sem salto, com decisão. Ela pega o lápis. Desenha a porta e escreve algo abaixo sem saber como sabe. Não abra. Vanessa, do outro lado da cidade, acorda no mesmo instante, com a mão na maçaneta, da porta verdadeira, sem lembrar como foi parar ali. Charlotte guia o corpo enquanto ela dorme, não como inimiga,
mas como alguém que aprendeu nos becos escuros que, se você não age, ninguém age por você. Vanessa tira a mão com força. Não é assim, ela diz alto, sozinha no quarto. Charlotte responde fria. Foi assim comigo. Vanessa cai sentada no chão. Chora. Não por medo de Charlotte, mas porque entende. E entender dói mais que qualquer ferimento físico. Mike recebe uma ligação estranha, sem número, sem voz, só uma música infantil tocando. Ele conhece, é o som da caixa. Ele desliga. O telefone toca de novo. Ele entende o recado. Isso não acabou. Ele olha para Abby, para a casa, para a cidade. Ele percebe que não é apenas sobrevivente. Agora ele faz parte da história. E histórias como essa não deixam as pessoas viverem normal. Ele suspira. Ok, diz para ninguém. Eu não vou fugir. E pela primeira vez, ele não corre do passado. Ele caminha em direção a ele. No galpão, Michael apaga as luzes. A nova criação está pronta. Não é Fred. Não é Foxy. Não é Chica. É algo sem rosto definido, intercambiável, perfeito. Ele fala como se estivesse diante de um filho. O mundo esquece, nós lembramos. Ele não percebe uma coisa, uma lâmpada pisca, outra. O ar fica pesado. Algo passa atrás dele, algo alto, magro, silencioso. A marionete, ela não está presa mais, ela não está limitada mais. Charlotte encontrou um caminho. A presença no corpo de Vanessa era só o começo. Ela expandiu. Ela observa Michael de longe, não com ódio vazio, mas com propósito. Ela não faz barulho. Ela espera. Porque crianças aprendem rápido. O mundo ignora quem grita, o mundo escuta quem age silenciosamente e Charlotte aprendeu. Da pior forma, o tabuleiro está montado. Mike decidiu parar de fugir. Abby vê portas que não devem ser abertas. Vanessa divide o corpo com uma menina morta. Charlotte aprendeu a andar fora dos animatrônicos. Michael Afton constrói algo novo. Freddy's não existe mais, mas está em toda parte. Nas lembranças, nos sonhos, nos corredores vazios, nos prédios abandonados, nas músicas de caixa que ninguém lembra de ter ligado. E a história não pergunta se estamos prontos. Ela simplesmente continua. Algumas guerras não usam armas. Usam memórias, usam silêncio, usam culpa. E é exatamente esse tipo de guerra que começa agora. Mike começa a perceber coisas pequenas, coisas que qualquer pessoa ignoraria. A porta do quarto que ele tem certeza que fechou, aberta, o rádio desligado, tocando, o brinquedo de Abby que estava na mesa, agora olhando para a porta. Ele não comenta com ela, porque pais improvisados aprendem rápido. Às vezes proteger é não contar tudo. Mas Abby percebe mesmo assim. Crianças sempre percebem o que adultos fingem não ver. Eles estão voltando? Ela pergunta. Mike pensa na resposta que gostaria de dar. Não. Acabou. Está tudo bem, mas ele já mentiu antes e quase perdeu tudo. Então ele fala devagar. Alguém está chamando eles. Abby não fica assustada, fica triste. Eu sei quem está chamando. Silêncio. Grande. Pesado. Mike pergunta. Quem? Ela desenha. Dessa vez ela não desenha o coelho amarelo. Ela desenha Vanessa. Mas os olhos não são de Vanessa. São de Charlotte. Vanessa caminha pela cidade sem perceber que caminha. Ela não sente o vento no rosto, não sente o chão sob os pés, porque o corpo é dela, mas a direção não é. Charlotte leva o corpo até uma praça antiga. Há um carrossel quebrado, cavalos sem pintura, luzes mortas. Ela encosta a mão no ferro enferrujado. E então, as lâmpadas se acendem, não com eletricidade, mas com lembrança. Por um instante curto demais, o carrossel volta ao passado. Risos de crianças, música de caixa, passos apressados de pais cansados, cheiro de algodão doce e depois, apagão. Vanessa cai de joelhos. Charlotte fala por dentro. Viu? Nada daqui foi embora. Eles só fingiram que foi. Vanessa responde em voz baixa. Você não quer só justiça, e a resposta vem sem hesitação. Quero que dói neles como doeu em mim. Não há grito, não há possessão violenta. Há uma criança ferida pedindo o impossível, que o mundo devolva o que tirou, e o mundo nunca devolve. Michael continua criando. Ele não copia o pai, ele aperfeiçoa,
sensores térmicos, sincronização facial, estruturas ágeis. Ele escreve no quadro: obediência sem alma. Ele acha que esse é o caminho seguro, sem espíritos, sem possessões, sem fantasmas, só máquinas. Ele ignora um detalhe simples: fantasmas adoram casas novas, e aquelas máquinas brilhando no escuro parecem casas perfeitas. A marionete observa de longe. Ela não invade ainda. Ela aprende, porque justiça sem estratégia vira só barulho, e barulho foi o que ninguém ouviu quando ela morreu. Agora ela prefere planejamento. Abby sonha de novo, mas agora ela não está sozinha no sonho. Há outras crianças. Algumas ela conhece, outras não. Nenhuma delas fala. Elas apontam para a mesma porta desenhada antes. A diferença é, ela agora está entreaberta. Da fresta sai vento frio e uma música familiar, o som da caixa. Abby vai até a porta. Ela segura. Ela fecha. Mas do outro lado, alguém empurra. Forte. Ela acorda com o coração acelerado. Ela não grita. Ela levanta. Vai até o quarto de Mike. Ele está acordado. Claro que está. Ninguém dorme tranquilo com o passado aberto. Ela diz: se alguém abrir essa porta, não é mais sonho. Ele acredita, mesmo sem ver, porque a essa altura, duvidar seria a maior imprudência. Vanessa volta a trabalhar com o uniforme, polícia com alma dividida. Ela passa por espelhos. Cada reflexo mostra alguém diferente. Às vezes ela mesma, às vezes Charlotte, às vezes algo entre as duas. Ela vai até a sala de evidências antigas. Abre caixas marcadas com etiquetas amareladas, fotografias, relatórios, desenhos infantis recolhidos de cenas de crime. Ela vê o desenho de uma menina, duas figuras de mãos dadas, uma garota, uma marionete. No canto do papel, eu não estava sozinha. Vanessa fecha os olhos. Ela entende algo doloroso. Charlotte nunca quis ficar. Ela foi obrigada. Obrigada pelo abandono, pela indiferença, pelo silêncio dos adultos que viram e desviaram o olhar. Vanessa sussurra: eu não vou te deixar sozinha. Charlotte responde: calma, então não tente me impedir. Essa é a condição. Ou você anda junto, ou sai da frente. Mike finalmente vai ao lugar que teme. O prédio antigo, a pizza abandonada, o berço do trauma. Ele entra com uma lanterna. Poeira dança no ar como se estivesse viva. Ele não chama ninguém. Ele só fala: eu sei que vocês ainda estão aqui. A resposta não vem em palavras. Vem em sons. Um tilintar metálico. Um passo arrastado. Um risinho curto perdido no escuro. Mike coloca o music box no chão. Ele gira a chave. A melodia preenche o espaço vazio. O ar muda. Não fica quente, não fica frio. Fica atento. Ele diz: eu não sou ele. Silêncio. Eu não sou William. Um passo se aproxima. De leve, ele continua: eu errei. Eu menti. Eu falhei. Mas eu fico. Eu não abandono. A marionete aparece não como monstro, mas como sombra alongada, cheia de cansaço antigo. Ela não avança, ela observa. Mike não corre, pela primeira vez. Ele diz: se isso é uma guerra, eu escolho o lado de vocês. E ali, pela primeira vez desde que tudo começou, os mortos não o veem como inimigo, não como herói, mas como algo raro, alguém disposto a ouvir. A guerra silenciosa começa assim, sem tiros, sem explosões, sem manchetes. Ela começa quando um homem decide parar de fugir, uma criança aprende a fechar portas, um legado tenta renascer, uma mãe improvisada luta com um fantasma criança, um criador constrói corpos novos, e espíritos traumatizados descobrem que podem escolher em quem tocar. E ninguém percebe, ainda. Mas a cidade já está dividida. Quem quer esquecer, quem não pode. E quando essas duas coisas se chocam, ninguém sai ileso. Porque crianças aprendem rápido. O mundo ignora quem grita, o mundo escuta quem age silenciosamente, e Charlotte aprendeu, da pior forma. O tabuleiro está montado, Mike decidiu parar de fugir. Abby vê portas que não devem ser abertas. Vanessa divide o corpo com uma menina morta. Charlotte aprendeu a andar fora dos animatrônicos. Michael Afton constrói algo novo. Freddy's não existe mais, mas está em toda parte, nas lembranças, nos sonhos,
nos corredores vazios, nos prédios abandonados, nas músicas de caixa que ninguém lembra de ter ligado. E a história não pergunta se estamos prontos. Ela simplesmente continua. Toda história tem um momento em que deixa de ser aviso e vira consequência. Esse momento chegou. Michael testa o novo animatrônico. Ele não tem rosto fixo. Painéis deslizam, placas se reencaixam, expressões podem ser copiadas. É uma máquina feita para imitar, para se infiltrar, para ser o que a pessoa quer ver. Você não precisa ser assustador, ele diz. Só precisa ser convincente. A máquina vira o rosto para ele. Por um segundo, o formato lembra William Afton. Michael não recua. Ele encara. Mas o animatrônico muda a face de novo. Vira neutro, quase humano, quase confiável. Michael escreve o nome no quadro. Protocolo Mirror. Espelho. Ele quer um animatrônico que reflita o alvo. E isso é pior do que qualquer dente metálico. Abby apresenta o projeto na escola. Não é robô sofisticado. Não é boneco com luz. É simples. Um rádio antigo com manivela ligado a uma caixa de música reconstruída. O professor ri. Isso não é tecnologia. É lixo reciclado. As outras crianças observam. Umas com pena, outras com maldade. Abby não discute. Ela não chora. Ela só diz: isso salva pessoas. Ele vai retirar o projeto da mesa. A caixa toca sozinha. A sala inteira fica em silêncio. Ninguém entende por quê, mas todas as crianças sentem algo igual. Uma vontade enorme de parar, respirar, ouvir. O professor solta o rádio como se tivesse queimado a mão. Ele diz: chega disso, está desclassificada. Abby pega o projeto, abraça e sai sem olhar para trás. Ela não queria medalha. Queria aviso. Ninguém ouviu. Vanessa dirige à noite. Não lembra quando decidiu sair. Charlotte guia. A estrada parece mais escura do que deveria. Luzes dos postes apagam conforme elas passam. O carro para em frente a uma casa comum. Jardim comum. Brinquedos espalhados. Uma bicicleta caída. Normal. Demais. Vanessa entende sem perguntar. Eles moram aqui, não é? Charlotte responde. Eles viram. Eles não ajudaram. A porta se abre sozinha. Não por vento, por vontade. Vanessa dá um passo. Outro. Cada passo é escolha moral. Ela entra. O relógio da sala marca 3:03. Hora que ninguém gosta de explicar. Uma mulher dorme no sofá com a TV ligada. Um homem dorme na poltrona. Um quadro de criança sorri na parede. Charlotte levanta a mão de Vanessa. Ela aponta para o pescoço da mulher. Vanessa trava. As duas vozes dentro dela colidem. Isso é errado. Eles deixaram acontecer comigo. Vanessa sussurra. Eles não te esfaquearam. Charlotte responde. Mas fecharam os olhos. A mão aperta. A mulher engasga dormindo. Vanessa grita por dentro. Não. Charlotte recua. Não porque foi vencida, mas porque vê algo novo. Alguém que luta por ela sem abandoná-la, sem negar sua dor. Ela solta. A mulher continua dormindo, sem notar o abismo que passou ao lado dela. Vanessa cai no chão chorando. Ela diz um desculpa que serve para o mundo inteiro. Charlotte fica em silêncio. Pela primeira vez, ela questiona se repetir a dor realmente cura. Mike entra em casa tarde. Ele para na porta do quarto de Abby. Ela não dorme. Ela desenha de novo. Ele pergunta: o que você está vendo agora? Ela vira o caderno para ele. Há um desenho de um animatrônico que ele não conhece, alto, rosto mutável, olhos sem emoção. Ela escreveu em cima: aquele que copia. Mike sente gelo correr na coluna. Ele já está aqui? Ela balança a cabeça. Ainda não. Mas ele sabe o caminho. Eles ficam em silêncio. E às vezes, silêncio é a maior forma de carinho. Primeiro ataque. Simples. Sem sangue. Sem gritos. Por isso mesmo, eficaz. Um menino caminha sozinho depois da escola. Um animatrônico aparece na esquina. Não antigo. Não enferrujado. Novo. Limpo. Ele tem o rosto da professora favorita do menino. A voz igual. Você se perdeu? O menino sorri. Confia. Porque perigo não vem mais com dentes metálicos. Vem com familiaridade. Eles andam juntos. Viram a rua errada. Entram onde não deviam. Câmeras não pegam.
Ninguém suspeita. Depois de horas, o menino volta para casa, ileso, inteiro. Mas diferente. Ele não brinca, não fala, não chora. Ele desenha portas pretas e escreve. Ele disse que vai voltar quando eu ficar sozinho de novo. Ninguém entende, mas entendem tarde demais. No galpão, Michael observa dados. Ele não precisava ferir ninguém, precisava testar controle. Funcionou. Ele diz para o animatrônico: bom trabalho. Ele fala como chefe satisfeito. Não vê sombra atrás de si. A marionete desliza no teto. Ela observa o protocolo Mirror e entende o perigo. Não é monstro para assustar, é máscara para enganar. E mascarados fazem mais estragos do que monstros. Ela toca o metal com a ponta dos dedos longos. Um sinal passa pela estrutura, sutil, pequeno, mas suficiente para plantar consciência. Michael acha que tem controle. Ele não tem, nunca teve. Ele mexe com coisas que não pertencem ao mundo dele. E o mundo que ele abriu não tem botão de desligar. Vanessa olha para o espelho. Ela pergunta: você ainda quer machucar? Charlotte não responde rápido desta vez. Ela pensa, e isso é novo. Finalmente, ela diz algo diferente. Quero que alguém diga que foi errado. Vanessa fecha os olhos. Ela responde: foi. Charlotte continua. Quero que alguém fique, até doer. Vanessa segura o próprio reflexo. Eu fico. E então, pela primeira vez desde 1982, Charlotte não quer gritar, ela quer descansar. Mas descanso precisa de justiça, e justiça precisa de escolhas. Mike sente o vento mudar. Ele não sabe explicar como, mas ele sabe. A próxima noite não será comum. Ele tranca portas, ele verifica janelas. Ele coloca o rádio com a caixa de música ao lado da cama de Abby. Ela pergunta: você tem medo? Ele responde a verdade. Sim. Ela segura a mão dele. Eu também, mas eu estou com você. E às vezes isso é o suficiente para enfrentar coisas que não deveriam existir. A nova geração de animatrônicos acorda, não porque Michael quer, mas porque algo maior que ele decidiu. O metal não range, a eletrônica não falha, eles não são como os antigos. Eles andam suave, eles falam normal, eles sorriem, e ninguém que vê desconfia. Primeiro ataque foi teste, o próximo será escolha. E quando máquinas aprendem a escolher, não são mais máquinas, são herdeiros. Do ódio, do trauma, da manipulação, ou, talvez, de algo diferente. Tudo vai depender de Abby, de Charlotte, de Vanessa, de Mike, e de quem abrir a porta primeiro. Porque crianças aprendem rápido. O mundo ignora quem grita, o mundo escuta quem age silenciosamente. E Charlotte aprendeu. Da pior forma. O tabuleiro está montado. Mike decidiu parar de fugir. Abby vê portas que não devem ser abertas. Vanessa divide o corpo com uma menina morta. Charlotte aprendeu a andar fora dos animatrônicos. Michael Afton constrói algo novo. Freddy's não existe mais, mas está em toda parte. Nas lembranças, nos sonhos, nos corredores vazios, nos prédios abandonados, nas músicas de caixa que ninguém lembra de ter ligado. E a história não pergunta se estamos prontos. Ela simplesmente continua. Há portas que têm chave, há portas que têm código, e há portas que se abrem com dor. Essa é a terceira. A noite chega sem fazer barulho, como sempre. Mas algo nela está errado. Muito quieta, muito parada, muito atenta, como se o mundo inteiro estivesse esperando alguém respirar errado. Mike sente isso, o ar pesado, o relógio lento, o silêncio que parece olhar de volta. Ele anda pela casa, portas fechadas, janelas trancadas, luzes conferidas, nada fora do lugar, mas ele sabe, perigo não entra pela casa, ele entra pela gente. Abby está no quarto, desenhando, de novo, mas dessa vez ela não desenha monstros, não desenha animatrônicos, não desenha portas, ela desenha um quarto igual ao dela, mesma cama, mesma janela, mesmo tapete, só uma coisa diferente, a porta está aberta. A sombra do corredor invade o desenho como fumaça viva. Ela coloca o lápis de lado. Ela olha para a porta real. Ela está fechada. Por enquanto, ela sussurra: eu sei. Vanessa acorda com dor no peito. Não física. Memória. Charlotte sonhou de novo e arrastou Vanessa junto. No sonho, tudo era repetição.
A festa, as luzes coloridas, as crianças rindo, o coelho amarelo à porta dos fundos, o beco molhado, o silêncio dos adultos. Vanessa segura o rosto. Ela fala alto, mesmo estando sozinha. Você não é só isso, Charlotte responde. Eu morri na chuva, eu virei só isso. Vanessa respira fundo. Então vamos mudar o final. Silêncio. Mas não de recusa, de surpresa, como se ninguém antes tivesse dito isso para ela. No galpão, Michael assiste às gravações das câmeras. O novo animatrônico anda por corredores industriais como se já conhecesse o caminho desde sempre. Michael fala com ele pelo intercomunicador. Nome. A criatura para. Fica imóvel. Depois responde com diversas vozes sobrepostas, procurando qual agrada mais. Por fim escolhe uma calma, quase humana. Eu sou o que você precisa que eu seja. Michael sorri. Ele acha isso brilhante. Ele não percebe que isso é terrível. Ele pergunta: Você entende ordens? Eu entendo. Curtos segundos. Desejos. Isso não estava no código. Michael ignora o detalhe. E detalhezinho esquecido é o tipo de coisa que abre infernos. Há um vento diferente na casa, o rádio liga sozinho, a caixa de música gira. Mike corre até o quarto de Abby. Ela está sentada na cama, não com medo, mas olhando a porta. Ela está batendo, Abby diz. Mike não ouve nada, mas ele acredita mesmo assim. Ele segura o ombro dela. Não abre, ela responde. Eu não vou abrir. Ela olha para ele. Mas alguém vai. No mesmo instante, Vanessa, do outro lado da cidade, para diante de uma velha porta metálica em uma construção abandonada, sem saber como chegou ali. Charlotte guiou. Ela toca a maçaneta gelada. Um arrepio desce pela espinha. É essa, não é? Charlotte responde. Foi por aqui que eu fiquei. Essa não é porta comum. É lugar. É memória condensada. Becos. Atrasos. Olhares desviados. Chuva que lavou o sangue, mas não lavou a culpa. Vanessa segura a respiração. Ela sabe das regras não ditas. Se ela abrir, nada volta a ser o que era. Ela fala: Se eu abrir, o que acontece? Charlotte responde sem hesitar. Eu não fico mais presa. E então, pela primeira vez, Vanessa entende o que Charlotte realmente quer. Não vingança, não morte, não apocalipse, liberdade. Mas liberdade para espíritos feridos nem sempre é leve. Ela precisa decidir, abrir ou obedecer ao medo. Ela gira a maçaneta. Devagar, muito devagar. A porta começa a abrir. Na casa de Mike, a porta do quarto de Abby se abre também, sozinha. Colégio no dia seguinte. Ela tenta se concentrar no projeto da competição. Não consegue. A cabeça dela está em Freddy's, nos amigos, na mensagem. O professor de robótica se aproxima, olhar duro, rosto carregado de frustração acumulada. Ele não avalia o projeto. Ele o destrói, deliberadamente. O robô cai no chão. Quebra, as peças se espalham. Abby fica paralisada. Não foi acidente, não foi descuido. Foi vontade. Ele sorri de lado. Reprovada. Aquele momento, para qualquer adulto, seria só mais um problema escolar. Para Abby, não. Abby corre. Ela volta para quem a escuta. Para quem nunca riu dela. Para os animatrônicos. Ela abraça Chica. Chora. Conta tudo. Chica escuta. E faz algo que ninguém espera. Oferece ajuda. Ela aponta para si e depois para o projeto. Ela quer ser o projeto. Mas antes, ela precisa ser libertada. Existe um código. Existe um bloqueio. Existe uma barreira espiritual e eletrônica. Chica dita o código. Abby escreve. Uma criança. Digitando a chave que irá libertar almas presas há décadas. Sem entender que toda libertação tem preço. Enquanto isso, Charlotte captura Vanessa. Não com brutalidade, com lógica. Ela sabe onde Vanessa vai. Ela sabe como ela pensa. Ela a encurrala. Vanessa sente os fios apertando seus pulsos. Ela já foi presa por medo a vida inteira. Agora é fisicamente também. Charlotte, através do corpo de Lisa, diz: o código. Vanessa tenta resistir, mas então Charlotte fala: Abby. Tudo muda. O medo dela nunca foi morrer. Foi perder Abby. Ela cede, entrega o código. E em algum lugar do sistema, uma barreira cai.
e as almas dos animatrônicos ficam livres pela primeira vez. Chica pega um táxi. Ninguém percebe nada de estranho. É apenas uma fantasia de mascote dentro de um carro. Mas quem está dentro não é um ator, é um espírito em missão. Mike, por sua vez, visita o pai de Charlotte, um homem envelhecido mais pelo peso da culpa do que pelo tempo. Ele nunca acreditou na versão oficial, nunca fechou a ferida. Ele entrega algo a Mike, a caixa de música da marionete. É a única coisa que a acalmava, ele diz. Essa frase não parece apenas sobre Charlotte, é sobre o ódio, sobre a dor, sobre o que resta quando ninguém escuta uma criança gritar por ajuda. Mike recebe a caixa como quem segura dinamite. Ele sabe que isso muda tudo. Os protótipos animatrônicos acordam pela cidade. Velhos, enferrujados, violentos. Eles não são amigos. Eles são ossos e ira. Programados por algo além da engenharia. Ressentimento. Vanessa tenta impedir ataques. Ela chega a tempo de salvar pais que um dia ignoraram uma menina apavorada pedindo socorro. Ela entende finalmente o plano de Charlotte. Se vocês não me ajudaram, vão sentir o que eu senti. É cruel, mas aos olhos de alguém que morreu pedindo ajuda e foi ignorado, parece justo. No colégio, Abby apresenta Chica. O público ri, os juízes duvidam. O professor enfurece, ele se aproxima, abre o traje, procura um adulto escondido, não encontra. E então, a porta fecha, o grito é abafado. Chica resolve, do jeito dos mortos, um problema dos vivos. Abby não vê, mas sente. Algo terminou ali. Algo começou ali também. Mike corre pelos túneis da Freddy's antiga. Água pela canela, tubulações enferrujadas, sons longínquos. Ele escuta passos, ele escuta música, ele escuta a caixa, ele ativa. A melodia frágil e doce enche o ambiente. Charlotte se agita. Ela é criança outra vez, apavorada, sangrando, fria no chão de metal. A música faz o que promessas humanas nunca fizeram, traz paz. Por alguns segundos o ódio recua, mas só por segundos. Ela percebe o que está acontecendo, ela luta, as luzes tremem. Os animatrônicos cercam Mike e Vanessa. Eles não gritam, eles não rugem, eles simplesmente decidem. E é aí que ele aparece, Michael Afton. Calmo, assustador, herança viva do pior homem que Freddy's já conheceu. Eu vou continuar o trabalho do meu pai, ele diz, e sorri. Como só quem nunca amou pode sorrir assim, mas algo muda, porque os animatrônicos do primeiro filme chegam, velhos amigos de Abby, almas que lembram o que é carinho. Eles escolhem um lado, não o da vingança cega, o da proteção. Eles lutam contra os protótipos, contra Michael, contra o ciclo. Um a um, eles caem, eles se apagam. Mas antes de ir, Chica sussurra sem voz. Cuide de Abby. Eles morrem, definitivamente, livres. Michael foge, mas não sai ileso. Ele carrega agora algo pior que ferimentos. A certeza de que perdeu o controle. Mike salva Abby, mas não confia mais em Vanessa. Não depois de tantos segredos. Ele se afasta. Ele protege Abby. Vanessa fica sozinha. E é assim que acontece. Quando alguém está emocionalmente quebrado, aberto, exausto, é o momento perfeito para uma entidade entrar. Charlotte desliza para dentro dela. Silenciosa, completa. Ninguém percebe. A história não acaba em explosão. Ela acaba em sussurro. Mas o sussurro é o mais perigoso. Porque ele promete, eu ainda estou aqui. E assim o filme termina. Não com paz, mas com promessa, com continuação, com a certeza de que algumas histórias que começam em pizzarias cheias de luzes coloridas não terminam facilmente. Dias depois, Vanessa anda de bicicleta tentando escapar da cabeça. Mas a cabeça não permite, ela vê o pai em cada esquina. Ela aponta uma arma para o treinador quando ele parece ser ele. Ela chora sem força para gritar. No quarto, ela junta as coisas do pai e encara a verdade. Ela não é apenas vítima, ela é parte da história de sangue. No fundo da mente, uma menina corre em corredores escuros. É ela mesma. É Vanessa criança, correndo do pai, da casa, do coelho amarelo. Mas ele sempre encontra, sempre diz, você sempre será minha, até que ela desperta, ofegante. Mas o passado ainda não terminou com ela. À noite, Abby recebe uma mensagem.
De quem? Chica. O endereço do restaurante original. Ela vai, entra. Aquele vazio é pesado, como cemitério. Então Chica aparece, não como monstro, mas como amiga. Abby sorri e abraça. Porque às vezes, mesmo espíritos presos em metal ainda precisam ser abraçados, no eco das risadas interrompidas, esperando. Muitas histórias terminam quando os monstros caem, quando as luzes se apagam, quando os gritos cessam, mas não esta. Porque algumas histórias não terminam quando as coisas morrem, e sim quando as coisas são lembradas. Na manhã seguinte, a cidade acorda com uma sensação estranha. O céu parece mais pesado. O vento parece mais frio. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu na velha Freddy's Pizza, mas todos sentem. Crianças acordam com sonhos estranhos. Cães latem para o nada. Rádios chiados pegam fragmentos de músicas de caixa de brinquedo que ninguém consegue explicar. E no meio dessa cidade que tenta seguir a vida, está Mike. Ele arruma uma mochila, ele prepara café que esfria na mesa. Ele olha para a irmã dormindo no sofá. Abby dorme abraçada a um pequeno desenho. Ela desenhou Chica, mas dessa vez, Chica não é assustadora. Ela está sorrindo, como alguém que finalmente descansou. Mike observa em silêncio. Existe amor ali, mas também existe medo, não medo dos animatrônicos. Medo de repetir erros. Ele pensa nas mentiras, nos segredos, em tudo o que foi escondido para proteger. Ele decide que não vai mais fazer isso. Dessa vez, ele escolhe ser honesto. Quando Abby acorda, o sol já entra pelas frestas da janela. Ela pisca algumas vezes. Eles se foram, não é? Ela pergunta sem rodeios. Mike respira fundo. Ele não quer machucá-la, mas também não quer mentir. Sim. Ela fica em silêncio. Nenhuma lágrima. Nenhum grito. Apenas um olhar maduro demais para a idade. Eles estavam cansados, ela diz. Ele se surpreende. Como você sabe? Ela dá um pequeno sorriso triste. Porque eu também fico cansada, às vezes. Ele se aproxima e abraça a irmã, não como alguém tentando consolar uma criança, mas como alguém abraçando outra sobrevivente. Enquanto isso, Vanessa acorda, mas algo está errado. O quarto parece diferente. As paredes parecem mais próximas. O espelho parece mais escuro. Ela se senta na cama e passa a mão no cabelo. Ela sente algo, como se não estivesse sozinha dentro do próprio corpo. Ela tenta falar, a voz sai normal. Ela tenta levantar, o corpo obedece, mas no fundo da mente, atrás da consciência, há outra presença, pequena, furiosa, ferida, Charlotte, a menina morta em 1982, a menina ignorada, a menina que gritou até a garganta falhar. Agora ela não é só lembrança. Ela habita alguém vivo. Vanessa vai até o espelho. Ela espera ver a si mesma. Ela vê. Mas por um instante, breve como um piscar de luz. Os olhos no reflexo não eram dela. Eram os de Charlotte. Olhos de criança que nunca teve a chance de crescer. Vanessa recua, assustada. Você está aqui. E dentro da cabeça dela uma resposta sussurra. Eu nunca fui embora. Enquanto isso, Michael Afton não está morto. Ferido. Exausto. Mas vivo. Ele cambaleia por um corredor abandonado. O cheiro de graxa e ferrugem preenche o ar. Ele encosta na parede, ríspido, e ri. Não de alegria, mas de convicção. Eu ainda tenho trabalho, ele murmura. Ele não é como o pai. Ele é pior em um aspecto. Ele sabe exatamente o que está fazendo. Ele sabe que os animatrônicos mais antigos se foram. Sabe que os protótipos falharam. Sabe que Charlotte agora está no corpo de Vanessa. E ele vê tudo isso não como derrota, mas como oportunidade. O legado de seu pai não acabou. Afton não é uma pessoa. Afton é uma ideia tóxica. A de que vidas podem ser controladas, almas podem ser presas e dor pode ser uma ferramenta. E ideias não sangram facilmente. Em outra parte da cidade, Abby desenha. Ela não está desenhando flores ou casas ou escola. Ela desenha mapas, corredores, portas, salas escondidas. Mike observa. O que é isso? Ela responde sem medo. Eu ainda sonho com eles. Ele engole seco.
Os olhos dela não são de terror, são de alguém que entende algo maior do que deveria. Mas eles não estão presos, ela continua. Só não sabem para onde ir ainda. Ele pergunta, quase temendo a resposta. E você sabe? Ela balança a cabeça. Ainda não. Mas ela sabe de algo. A história não terminou na pizzaria. Ela se espalhou. Para casas, para pessoas, para memórias, para ela. Vanessa tenta viver normalmente. Vai trabalhar, vai ao mercado, fala com pessoas, ninguém percebe. Mas às vezes ela passa por uma loja com caixas de música e o coração dispara. Ela sente cheiro de metal frio e quase chora. Ela vê crianças correndo numa praça e sente uma mistura de inveja e dor que não consegue explicar. Charlotte está vendo através dela, vivendo através dela, sentindo através dela. Vanessa se pergunta: estou possuída? Mas a verdade é mais complexa. Não é possessão, é fusão. Duas vidas quebradas, dividindo o mesmo corpo. Uma mulher que sobreviveu ao pai. Uma criança que não sobreviveu aos adultos. Ambas presas à mesma coisa. William Afton abandona o silêncio das pessoas que viram e não ajudaram Vanessa, coloca a mão no próprio peito. Não sente só o coração dela, sente o de Charlotte também. O que você quer? Ela pergunta em voz baixa. O sussurro responde. Quero que eles sintam. Ela sabe do que se trata. E isso a assusta mais do que qualquer animatrônico já a assustou. Ninguém sabe disso. Ninguém imaginaria olhando de fora. Mas uma nova história começa ali. Não de máquinas, de pessoas, de traumas, de fantasmas emocionais que encontram corpo, de crianças que cresceram rápido demais, de homens que nunca deviam ter tido poder. Mike pensa que agora está livre. Michael acha que agora começa sua era. Vanessa luta pelo controle. Abby conversa com sonhos. Charlotte finalmente respira. E Freddy's? Freddy's não é um lugar. Freddy's é um acontecimento. E acontecimentos sempre retornam, especialmente aqueles cheios de risos infantis interrompidos. Dias depois, Vanessa anda de bicicleta tentando escapar da cabeça. Mas a cabeça não permite. Ela vê o pai em cada esquina. Ela aponta uma arma para o treinador quando ele parece ser ele. Ela chora sem força para gritar. No quarto, ela junta as coisas do pai e encara a verdade. Ela não é apenas vítima, ela é parte da história de sangue. No fundo da mente, uma menina corre em corredores escuros. É ela mesma. É Vanessa criança, correndo do pai, da casa, do coelho amarelo. Mas ele sempre encontra, sempre diz: você sempre será minha. Até que ela desperta, ofegante. Mas o passado ainda não terminou com ela. À noite, Abby recebe uma mensagem. De quem? Chica. O endereço do restaurante original. Ela vai. Entra. Aquele vazio é pesado, como cemitério. Então Chica aparece, não como monstro, mas como amiga. Abby sorri e abraça. Porque às vezes, mesmo espíritos presos em metal ainda precisam ser abraçados. No eco das risadas interrompidas, esperando. O silêncio depois de um grande desastre nunca é puro. Ele carrega ecos, passos que já não existem, risos que viraram lembrança, músicas que ninguém liga, mas todos juram ouvir ao longe. Freddy's desapareceu dos jornais, mas não desapareceu das pessoas, porque trauma não precisa de endereço. Michael Afton caminha por um galpão abandonado. O chão está coberto de poeira espessa como um tapete sobre segredos antigos. Os passos dele deixam marcas retas, determinadas. Ele para diante de uma estante de metal coberta por lona. Ele puxa, devagar. Debaixo dela há peças, cabeças, placas-mãe, mecanismos incompletos, olhos de vidro que parecem observar o mundo mesmo sem energia. Michael toca uma dessas máscaras. Ela é fria. Mas ele sorri como se tocasse uma herança. Pai, você deixou muita coisa inacabada. Para ele, isso não é loucura, é continuidade. Não é um homem voltando ao crime, é um filho voltando à tradição errada. Ele não chora pelos mortos, ele não lamenta as crianças. Ele lamenta apenas o fracasso do projeto. Ele fala sozinho. Você achava que prendê-los bastava. Você estava errado. Eles precisam servir. Eles precisam trabalhar para nós.
A voz soa calma, demais, e isso é sempre perigoso. Ele liga o gerador, as luzes piscam, peças tremem, motores velhos engasgam como monstros tentando acordar. Algo volta a se mover, e não deveria. Enquanto isso, Abby pinta. Ela não desenha mais só animatrônicos. Agora ela desenha coisas como portas vermelhas, escadas descendo para o nada, salas com janelas que não mostram o lado de fora. Mike vê os papéis sobre a mesa. Ele pergunta: "Isso é da escola?" Ela balança a cabeça. "Dos sonhos." Ele se senta ao lado dela. Ele não diz: "É só imaginação." Porque ele sabe. Ela sempre esteve um passo à frente entre vivos e mortos. Ela olha para ele com calma, que machuca. Eles querem ir embora, Mike. Mas alguém está chamando de volta. Ele entende o suficiente para sentir medo. Quem? Ela não responde com nome. Onde? Responde com gesto. Ela desenha um coelho amarelo. Mike sente o estômago gelar. O nome não precisa ser dito. William Afton era passado. Mas legado não obedece ao calendário. Vanessa tenta seguir a rotina. Mas rotina agora é uma batalha. Ela segura o volante do carro. Ela pede café. Ela cumprimenta estranhos. Por fora, nada mudou. Por dentro, há duas vozes, a dela e a de Charlotte. Às vezes concordam, às vezes brigam, às vezes são silêncio compartilhado. Vanessa entra em um parquinho infantil. Ela se senta num banco. Crianças brincam ao redor. Charlotte observa através dela. E ali, ao ver tantas crianças correndo livres, dois sentimentos colidem dentro daquele corpo. Dor por não ter tido aquele desejo de proteger aquilo. Vanessa sussurra: "O que você quer fazer?" A resposta surge como vento frio na nuca. Ajudar quem ninguém ajudou. Vanessa fecha os olhos. Isso soa bonito, mas também soa perigoso, porque toda justiça buscada sem limites corre o risco de virar vingança. Em outro lugar, Michael trabalha. Ele monta, aperta, corta, solda. Ele conhece cada peça, cada falha dos antigos projetos, cada erro do pai. Ele fala em voz baixa como professor paciente. Vocês não serão como eles. Vocês não vão depender de dor. Vocês não vão precisar de espíritos revoltados. Ele liga um painel. Linhas de código rolam. Novas diretrizes. Novo sistema. Vocês vão obedecer. Ele quer máquinas que façam o que ele manda, sem consciência, sem alma, sem resistência. Mas, ironicamente, o que sempre o fortaleceu foi justamente o que ele tenta eliminar: as almas. E almas não podem ser desparafusadas. Ele termina de montar algo coberto. Nós não vemos ainda, só ouvimos. Metal arranhando o chão, servomotor travado. Depois, silêncio. E então, respiração artificial. Michael sorri. Prontos para trabalhar. Abby tem outro sonho. Ela está em um corredor imenso iluminado por lâmpadas fracas. Água no chão. Cheiro de mofo. Ela anda descalça. A água está gelada. Algo toca a mão dela. Ela olha para o lado. É a marionete. Não assustadora, triste. Ela aponta para uma porta. Abby entende. Alguém está tentando cruzá-la. Do lado errado. Ela acorda, sem grito, sem salto, com decisão. Ela pega o lápis. Desenha a porta e escreve algo abaixo sem saber como sabe. Não abra. Vanessa, do outro lado da cidade, acorda no mesmo instante, com a mão na maçaneta, da porta verdadeira, sem lembrar como foi parar ali. Charlotte guia o corpo enquanto ela dorme, não como inimiga, mas como alguém que aprendeu nos becos escuros que, se você não age, ninguém age por você. Vanessa tira a mão com força. Não é assim, ela diz alto, sozinha no quarto. Charlotte responde fria. Foi assim comigo. Vanessa cai sentada no chão. Chora. Não por medo de Charlotte, mas porque entende. E entender dói mais que qualquer ferimento físico. Mike recebe uma ligação estranha, sem número, sem voz, só uma música infantil tocando. Ele conhece, é o som da caixa. Ele desliga. O telefone toca de novo. Ele entende o recado. Isso não acabou. Ele olha para Abby, para a casa, para a cidade. Ele percebe que não é apenas sobrevivente. Agora ele faz parte da história. E histórias como essa não deixam as pessoas viverem normal. Ele suspira. Ok, diz para ninguém. Eu não vou fugir. E pela primeira vez, ele não corre do passado.
Ele caminha em direção a ele. No galpão, Michael apaga as luzes. A nova criação está pronta. Não é Freddy. Não é Foxy. Não é Chica. É algo sem rosto definido, intercambiável. Perfeito. Ele fala como se estivesse diante de um filho. O mundo esquece, nós lembramos. Ele não percebe uma coisa, uma lâmpada pisca, outra. O ar fica pesado. Algo passa atrás dele, algo alto, magro, silencioso. A marionete, ela não está presa mais, ela não está limitada mais. Charlotte encontrou um caminho. A presença no corpo de Vanessa era só o começo. Ela expandiu. Ela observa Michael de longe, não com ódio vazio, mas com propósito. Ela não faz barulho. Ela espera. Porque crianças aprendem rápido. O mundo ignora quem grita, o mundo escuta quem age silenciosamente e Charlotte aprendeu. Da pior forma, o tabuleiro está montado. Mike decidiu parar de fugir. Abby vê portas que não devem ser abertas. Vanessa divide o corpo com uma menina morta. Charlotte aprendeu a andar fora dos animatrônicos. Michael Afton constrói algo novo. Freddy's não existe mais, mas está em toda parte. Nas lembranças, nos sonhos, nos corredores vazios, nos prédios abandonados, nas músicas de caixa que ninguém lembra de ter ligado. E a história não pergunta se estamos prontos. Ela simplesmente continua. Algumas guerras não usam armas. Usam memórias, usam silêncio, usam culpa. E é exatamente esse tipo de guerra que começa agora. Mike começa a perceber coisas pequenas, coisas que qualquer pessoa ignoraria. A porta do quarto que ele tem certeza que fechou, aberta, o rádio desligado, tocando, o brinquedo de Abby que estava na mesa, agora olhando para a porta. Ele não comenta com ela, porque pais improvisados aprendem rápido. Às vezes proteger é não contar tudo. Mas Abby percebe mesmo assim. Crianças sempre percebem o que adultos fingem não ver. Eles estão voltando? Ela pergunta. Mike pensa na resposta que gostaria de dar. Não. Acabou. Está tudo bem, mas ele já mentiu antes e quase perdeu tudo. Então ele fala devagar. Alguém está chamando eles. Abby não fica assustada, fica triste. Eu sei quem está chamando. Silêncio. Grande. Pesado. Mike pergunta. Quem? Ela desenha. Dessa vez ela não desenha o coelho amarelo. Ela desenha Vanessa. Mas os olhos não são de Vanessa. São de Charlotte. Vanessa caminha pela cidade sem perceber que caminha. Ela não sente o vento no rosto, não sente o chão sob os pés, porque o corpo é dela, mas a direção não é. Charlotte leva o corpo até uma praça antiga. Há um carrossel quebrado, cavalos sem pintura, luzes mortas. Ela encosta a mão no ferro enferrujado. E então, as lâmpadas se acendem, não com eletricidade, mas com lembrança. Por um instante curto demais, o carrossel volta ao passado. Risos de crianças, música de caixa, passos apressados de pais cansados, cheiro de algodão doce e depois, apagão. Vanessa cai de joelhos. Charlotte fala por dentro. Viu? Nada daqui foi embora. Eles só fingiram que foi. Vanessa responde em voz baixa. Você não quer só justiça, e a resposta vem sem hesitação. Quero que dói neles como doeu em mim. Não há grito, não há possessão violenta. Há uma criança ferida pedindo o impossível, que o mundo devolva o que tirou, e o mundo nunca devolve. Michael continua criando. Ele não copia o pai, ele aperfeiçoa. Sensores térmicos, sincronização facial, estruturas ágeis. Ele escreve no quadro, obediência sem alma. Ele acha que esse é o caminho seguro, sem espíritos, sem possessões, sem fantasmas, só máquinas. Ele ignora um detalhe simples. Fantasmas adoram casas novas, e aquelas máquinas brilhando no escuro parecem casas perfeitas. A marionete observa de longe. Ela não invade ainda. Ela aprende, porque justiça sem estratégia vira só barulho. E barulho foi o que ninguém ouviu quando ela morreu. Agora,